Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Papo Iluminado no Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e hoje a gente vai falar sobre muitos temas extremamente interessantes para trazer mais luz para a nossa consciência, mais compreensão através do nosso corpo, através da nossa psique, através da nossa consciência. E eu trouxe um convidado muito especial para trazer para a gente mais informação sobre isso. E o nosso convidado de hoje é o Cal Bezerra. Seja muito bem-vindo, Cal. Oi, Ju. Obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer. O Cal tem tantas formações que eu não vou saber falar todas, mas reikiano, ayurveda, psicólogo, yoga tântrica, que mais? Yoga massagem ayurvédica. Yoga massagem ayurvédica. São algumas formações pelo caminho, mas sempre nesse sentido das práticas integrativas, né? Para que a gente possa ter ferramentas para conseguir oferecer o suporte para todo tipo de pessoa que chegue, né? Maravilhoso. E conta pra mim, conta pra gente, como que começou esse processo, assim? Você começou estudando psicologia e até então você não tinha esse interesse por essas áreas mais holísticas? Olha, é interessante, né? Esse processo de descoberta. Na verdade, eu fiz Direito, 1 ano e meio, né? De Direito, foram 3 semestres, e depois eu falei, cara, o que eu vou fazer o resto da minha vida com isso, né? Como eu vou levar a minha vida com isso, pelo resto da vida? E aí eu vi que não era bem por aí que eu queria, né? E aí fui buscando e encontrei a psicologia, né? Muito pela percepção, né, de como a mente ela pode interpretar várias situações de formas diferentes, e também a partir do estudo de medicinas sagradas, ancestrais, né? E que eu tive essas experiências, falei, cara, como a gente pode acessar coisas que com a nossa mente comum, né, a gente percebe muita limitação. E fiquei muito curioso com isso, e ao ver uma matriz curricular de um curso de psicologia, eu falei, isso daqui me interessa bastante. Eu comecei a entender realmente o que me motivava, né, na vida, o que eu gostava de fazer, né? E nesse caminho da psicologia, eu encontrei as práticas integrativas, né? O yoga, a massoterapia, o reiki e esse processo da respiração. Eu sou muito conectado com o meu corpo, com esportes, né? Desde muito novo, sempre tive muito esses estímulos, esportes radicais, esportes de aventura, né? Esportes de alto rendimento. Então, sempre fluí muito por aí com o meu corpo, e quando eu consegui linkar e perceber que o corpo nos traz muitas informações para poder também fazer a nossa correlação com a mente, né? E como que a respiração é o veículo para poder alinhar essa interação, eu comecei a ir desbravando. Então, enquanto eu me formava no curso de psicologia, eu fui buscando fazer algumas formações nas práticas integrativas do que eu sentia que fazia mais sentido, assim, com a minha caminhada. Que legal. E me fala uma coisa, né? A gente estava conversando aqui só nós dois antes de ligar a câmera, e você falou essa questão, né, do braço, da observação do corpo físico, como ela reflete na psique, né, no emocional, no psicológico da pessoa. Como que é esse estudo? Quais são as coisas mais básicas que você consegue perceber numa pessoa, né? A corcunda, a tensão do braço, a postura da perna. Como que funciona esse estudo de interpretação do corpo físico, assim? Certo. Essa questão de interpretação do corpo físico tem uma ferramenta muito interessante que se chama Somatic Experience, né? Experiência somática. É uma ferramenta que busca justamente esse estudo de observar o corpo, né, só através do olhar, né, e você já vai identificando bastante coisa. Com a prática, né, com a massoterapia que eu venho desenvolvendo, a gente começa a ir pegando esse feeling e percebendo as tendências de personalidade sendo refletidas na postura corporal ou nos trejeitos da pessoa, né? E inclusive também na qualidade da respiração que essa pessoa traz. Mas o que é muito fácil perceber nesse mundo contemporâneo que a gente tem hoje, principalmente depois do home office, né? São as pessoas com muito ombros fechados, né? Quando a gente fecha muito o ombro, a gente diminui a abertura da caixa torácica, diminui a respiração, né? Diminuindo a respiração, a gente diminui a energia vital que está presente nesse corpo também. Pessoas deprimidas tendem a gerar embotamento afetivo, então a gente se fecha num casulo. Pessoas deprimidas tendem a ou então pessoas que têm traumas e criam proteção no corpo, couraças de proteção, a tendência é a gente ir fechando, se fechando e se isolando, né? Então o corpo ele reflete dessa mesma forma.
Da mesma forma que uma pessoa que está em uma condição de tristeza, ela vai se afastando, ela vai ficando sozinha, ela vai se fechando, né, para o mundo. O corpo, ele responde da mesma forma. Os ombros fecham, a lombar também começa a trazer mais para dentro, diminui a capacidade respiratória, né? Se você vê que uma pessoa chega com aquele ombro aberto, né? Você vê que é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, que ela tá ali pronta para o mundo, né? Tá, como a gente fala, de peito aberto para o mundo. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que fala muito rápido e estridente, né? Pode ter um certo nível de ansiedade ali dentro, né? Uma pessoa que traz uma fala mais suave, profunda, você vê que é uma pessoa que ela age de forma mais proativa com o que ela quer falar, né? Menos reativa. Então são várias peculiaridadezinhas, né? Que não só olhando, mas à medida que a gente vai conversando com a pessoa, a gente consegue identificar. E com isso, além do que ela traz, que é o processo consciente dela, que ela vai falar, como ela chega, como é que ela se sente, a gente percebe o que ela não consegue estar percebendo também nesse momento, que são os processos inconscientes que se refletem no corpo e na própria fala que ela traz também. Uhum. E, por exemplo, dentro do universo da massagem, né, que é o toque e tal, essas percepções, elas também estão dentro dos músculos, das tensões, das dores, ou até de uma reatividade em determinados pontos? Como é que funciona essa percepção? Com certeza, né? E esse é um caminho muito lindo, né? A minha mestra, Ma Bodhigita, que me ensinou a prática da yoga massagem ayurvédica, que até onde eu conheço, assim, é uma das práticas corporais mais completas, né? Onde a gente trabalha com um toque profundo, utiliza os pés, a gente sobe na pessoa com os pés também para poder atingir as couraças mais profundas, né? É um trabalho totalmente alinhado à respiração, ao fluxo sanguíneo. E nos processos de formação a gente passa por muitos processos com a gente mesmo para que a gente entenda, né, o que o corpo, o que a gente pode despertar através do corpo, né? E nessa minha prática, ao longo desses anos, é, é muito fácil a gente perceber também quando a gente começa a tocar no corpo da pessoa. Aonde tem as partes rígidas, a bioenergética ele vem trazer as camadas, né, de tensões do corpo. Os olhos, maxilar, como que está o tórax, como que está o quadril. Então, a depender das tensões que você tem nessas regiões, a gente consegue fazer correlações também com aspectos da personalidade emocional da pessoa. E trabalha também, ou através, você pode trabalhar essas questões ou indo ao psicólogo para trabalhar, ou trabalhando no corpo e vai se refletir também. É esse trabalho que é interessante. É isso que eu queria te perguntar. E como é que funciona o trabalho terapêutico da massagem? Porque a partir do momento que você vê a tensão e tal, você consegue fazer o trabalho contrário, né? De trocar no corpo para que aquilo reflita no emocional e no mental, não? Sim. Por exemplo, a gente estava falando mais antes de começar aqui sobre uma pessoa controladora, né? Como é que a gente percebe? Sim. Uma pessoa, quando ela chega para receber uma massagem, ela se deita, né? E a gente começa a fazer o trabalho. Às vezes, quando a gente está manuseando o corpo dessa pessoa, a gente percebe que tem uma certa resistência. A gente está massageando um braço, por exemplo. Tem algumas pessoas que, se a gente soltar o braço no ar, ela vai continuar lá, com o braço esticado, né? Falta essa entrega, essa permissividade pela vida, né? E as pessoas controladoras, geralmente, elas precisam ter o controle sobre tudo, sobre o corpo dela, né? Então, essas tendências a gente começa a perceber, né? Pessoas também que têm muitas tensões na região, por exemplo, na barriga, abdômen, costelas, né? São pessoas que não têm uma respiração de qualidade, a gente já Tensão consegue se diz perceber. músculos tensos. Músculos tensos, isso. Nos intercostais, no abdômen, né? Reflete muito sobre medos também, a região do abdômen. Mas não tem relação com, por exemplo, uma pessoa que tem tanquinho, por exemplo, que tem muito músculo, ou tem? Isso daí, na verdade, já é o músculo tonificado. É outra coisa. Aí é um processo de você tonificar o abdômen, né? Você vai ter aquele músculo bem definido, né? Mas a tensão, por exemplo, você pode ter um abdômen super definido e ter um abdômen bastante maleável, uma musculatura bastante hidratada e maleável no abdômen, né? Entendi. É diferente de uma tensão por traumas ou medos, por exemplo, que vai diminuir sua capacidade respiratória. Quando você tocar, você vai sentir que ali está um ambiente rígido, né?
que aquela pessoa está segurando algumas coisas ali naquela região. Então, à medida que a gente vai liberando essas fibras, permitindo o fluxo sanguíneo, permitindo o fluxo de energia naquela região, de contrapartida, aquela pessoa vai liberando também o medo na vida, né? Os traumas que foram acumulados naquela região, dificuldade de digerir certas coisas, né? Então, a gente trabalha, né, dos dois lados da moeda, né? É possível a gente poder explorar essa parceria entre a mente e o corpo. E os sinais são muito claros quando a gente vai percebendo. E a progressão disso, que é muito interessante, né? Você perguntou como funciona o processo terapêutico. Você chegar e fazer uma sessão de massagem, de massoterapia, né? Primeiro a partir daí, né? A diferença entre massagem e massoterapia. Ah, boa. Uma massagem, você chega, vai receber uma massagem relaxante, vai ser muito legal. É bom? É muito bom. É terapêutico? Tem a sua eficácia terapêutica também. Porém, um trabalho mais refinado de massoterapia e com continuidade, a gente consegue acessar e fazer mudanças mais profundas e significativas e consistentes na vida da pessoa. Eu costumo dizer que o prazo mais ou menos de uma semana entre uma sessão e outra, a gente consegue aproveitar o benefício que a gente teve em uma sessão e aprofundar em uma outra. A pessoa também ela entende o processo, né? O interagente, ele vai guiando a pessoa também e ela vai descobrindo como respirar adequadamente, como entregar o corpo adequadamente, né? Como perceber o corpo dela também, à medida que o trabalho vai acontecendo. Porque não adianta você chegar uma pessoa extremamente rígida, com várias questões, e você tentar resolver tudo ali. Não vai, né? A criadora dessa técnica que eu trabalho, que se chama Kusumodak, lá no sul da Índia, em Pune, ela era discípula direta do mestre Iyengar, do Iyengar Yoga. E ela criou essa técnica unindo, né, os ensinamentos de um mestre de Limai, o mestre Limai de massoterapia que ela tinha, com o Iyengar Yoga. Então, essa técnica, a gente trabalha com os toques, alongamentos e trações que são originários da prática de Iyengar Yoga. Então, através disso, né, ela fala que o corpo é como uma flor de lótus, que se abre pétala por pétala. Não dá para você chegar e querer abrir todas as pétalas dessa flor, a flor como sendo o corpo. Porque o corpo ele vai gerar rigidez, ele vai gerar proteção, ele não está entendendo ainda o que é aquilo, né? Aonde aquilo está querendo chegar. Então, à medida que a pessoa se coloca em um processo terapêutico, né, e passa a acessar esse trabalho com mais constância, o corpo ele vai entender que aquele processo está vindo para um bem dele, né? Então a gente começa a perceber uma entrega maior e aos pouquinhos a gente vai progredindo, seja para realinhamento postural, seja para melhora do fluxo de energia vital da pessoa, para consciência da respiração, né? Para dores, para traumas. Então, a depender do que a pessoa traga, né? A gente pensa como o trabalho pode ser feito e, claro, sempre também pensando outros profissionais, outras ferramentas que podem estar ajudando aquela pessoa. Uhum. Nossa, é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente fala muito de saúde mental e terapias, e a gente vai muito para essa área, né, da psicologia, da meditação, e sempre ainda muito focado no mental, né? E eu tô entrando agora, assim, eu acho que pessoalmente, começando a perceber a importância do trabalho do físico, né? Porque o físico sempre também tem um lugar de estar dentro do esporte, né? Não que o esporte não seja necessário e importante, mas ele ainda é um lugar muito pouco, como que eu posso dizer, sensível à importância do corpo, né? Muito bom. Não sei se eu tô conseguindo pôr em Eu consigo te palavras, entender. mas você entende o que eu quero dizer, né? O corpo, ele é muito mais profundo do que parece, né? Sim. Ele é uma ferramenta, eu trabalho com arte, com aquarela, com desbloqueio criativo, e é muito doido quando eu tô guiando, né, as práticas meditativas, quando eu tô guiando os desbloqueios, a gente se utiliza do corpo para fazer esse processo, né? A energia do coração, a energia da transmutação, da respiração, e o quanto que o nosso corpo ele é um veículo mesmo, uma ferramenta, um processador de tudo, né? De emoções e pensamentos. E eu acho que muitas vezes eu, pessoalmente, sempre fui muito desconectada do meu corpo físico como
como parte de mim. É quase, não sei, é muito doido falar isso, mas é uma percepção minha, até dentro de vários estudos que eu venho fazendo de astrologia, de tudo isso, fala que a minha missão é me reconectar com o meu corpo. Então, eu acho que eu sou tão mental que eu esqueço que meu corpo físico ele existe, sabe? Então é uma sensação muito doida. E eu acho que esse lugar do corpo é o que traz pra gente muito desse alinhamento, mas não esse lugar do corpo de um exercício de correr, de esportes em geral. Um exercício de reconexão, parece com as células do corpo, sabe? Assim, Sim, mais profundo. entendo. É, eu sigo muito por aí também, né? Eu acredito que o corpo ele é um receptáculo de nós mesmos, né? E quem é esse nós? É a consciência, né? A consciência que permeia o corpo e dá vida a ele, né? O Atma. Uhum. Então, se você pensa, se eu habito esse corpo, né? E ele para mim é a minha morada, o templo onde eu habito, né? Veja bem, se eu mantenho um corpo saudável, eu consigo perceber melhor através dos meus nervos aferentes e eferentes, né? Os estímulos que chegam e como eu vou processá-los. À medida que eu falo, minha voz vibra, ecoa, vibra os seus tímpanos e você gera uma compreensão. Ao mesmo tempo, essa mesma frequência que vibra os seus tímpanos atravessa o seu corpo. Então, se você tem um corpo denso, você vai sentir menos fidedignamente esses estímulos externos. Se você mantém um corpo mais leve, né, você consegue sentir mais fidedignamente os estímulos externos que estão à sua volta. Com isso, com alimentações mais leves, com práticas que permitam seu corpo estar flexível, firme, saudável, né? Então, principalmente essa questão também ligada à alimentação. As nossas duas maiores fontes de combustível, o ar que a gente respira, que possui o prana, a nossa energia vital, que a gente faz o tempo inteiro, a vida inteira, e as pessoas não sabem respirar, não param para prestar atenção que existe uma qualidade de respiração e através dela a gente pode obter rapidamente diversos tipos de estímulos psíquicos, né? Sim. É, então, quando a gente passa a olhar realmente para o corpo, não somente no sentido de saúde, exercício físico e tônus, mas de perceber o significado profundo que está na sutilidade de cada toque no corpo, de cada parte do corpo, né? De pensar mesmo se o seu corpo gasta muita energia para poder eliminar toxinas que você ingere, seja toxinas, o que gera toxinas, pensamentos, certas alimentações, né? Então, se o corpo gasta muita energia para estar digerindo essas toxinas, você vai ter menos energia disponível para se expressar no mundo, né? Então, a partir desse princípio, a Ayurveda, a Yoga, pensa nessa direção, que a gente precisa cuidar do corpo para que esse corpo possa ser um veículo de expressão, né, do seu máximo potencial na vida e de percepção, né? Então, é muito interessante a gente buscar sensibilizar esse corpo, né? E trazer à tona os registros que ele tem para que a gente possa colocar para fora, porque senão fica como uma panela de pressão muitas vezes, né? Sim. A angústia, por exemplo, ela é categorizada dentro da própria psicanálise como um processo extremamente somático, que a mente não consegue dar conta e desencadeia um processo somático, que pode gerar uma crise de ansiedade, por exemplo. Você vai ter extrema sudorese, taquicardia, né? Sensação de medo. São expressões fisiológicas que estão acontecendo no seu corpo, né? Então, a partir daí, você pensa, nossa, o que que esse corpo pode expressar? Como você vai explicar uma gravidez psicológica, por exemplo, né? Como uma mulher é capaz de começar a produzir leite e crescer a barriga só por ela acreditar que ela está grávida ou porque ela quer muito ter um filho, por exemplo. Como você vai explicar que uma mãe consegue levantar uma pilastra de 2 toneladas para tirar um filho que ficou embaixo, por exemplo, né? Então, dessa mesma forma, e aí a gente vai, por exemplo, se a gente for ver a autobiografia de um yogi, que é um dos clássicos que a gente tem da leitura desse mundo do yoga, do grande mestre Yogananda, a gente percebe que ele encontrou pessoas e relatos que quando a gente lê, fala, caraca, como isso é possível, né? Gente, esse livro se vocês não leram, leiam, porque é surreal, né? Você fala, não é possível, parece ficção, né? É,
mas é a mais pura verdade. A grande questão é que aqui no Ocidente, nós estamos muito acostumados a treinar o corpo, né? No Oriente, desde sempre, eles estão acostumados a treinar os valores éticos e a mente, né? E o cuidado com o corpo. Então, ele, inclusive, Yogananda, foi quem trouxe muito, né? Foi o grande contribuidor para essa percepção do yoga aqui no Ocidente, né? Então, quando você passa a perceber e dar mais importância para essas coisas que acontecem no seu corpo, você passa a viver uma vida de mais qualidade, né? Porque você vai ter saúde para você estar desfrutando da sua melhor potência, né? E ao mesmo tempo você consegue perceber melhor o mundo à sua volta. Por exemplo, é, você vai encontrar com uma pessoa e uma pessoa está tentando te coagir a alguma coisa, te tendenciar ou mentir para você. Se você tem, né, um trabalho desenvolvido, você vai conseguir sentir isso e perceber que tem alguma coisa estranha ali acontecendo, né? Mas se você está completamente desconectado do seu corpo, você não está no estado de presença. Estar consciente do seu corpo, né, consciência corporal, te traz foco, te traz presença. É como você saber onde você está ancorado, né? Então, se você toma a propriedade dessa sua posse, que é o seu corpo, é, você passa a utilizar ele no mundo à sua volta, né, de uma forma que você consiga, de forma proativa, né, recaptar o estímulo e saber como você vai fazer com ele. Não apenas responder, por exemplo, se alguém grita com você, o seu corpo já se oriça de uma forma, você já se sente, né, com aquela sudorese, né, suando frio. E quando você tem isso bem trabalhado, você vai sentir, pô, mexeu alguma coisa aqui, mas eu vou permitir que isso continue aqui dentro, vou permitir que isso continue não somente no corpo, né, nos corpos, né, no nosso corpo energético, no nosso corpo emocional. Então, a integrar essa questão do corpo físico com o corpo energético, com o corpo emocional, que mesmo que a gente não veja, mas está rodeando aqui, em volta do que é palpável e percebido, né, aos olhos humanos, essa interação está acontecendo a todo momento. Os nossos campos aqui estão conectados, né, enquanto a gente está conversando, e isso é uma troca fluida e contínua, né? E a gente está se percebendo à medida que a gente está estabelecendo relação. Então, se eu estou presente no meu corpo, eu vou saber como está presente em uma relação, eu vou saber como está presente em um ambiente. Então, eu vou saber interagir melhor com o mundo à minha volta quando eu tenho despertado esses processos no meu corpo, né? Desde força e firmeza, quanto sensibilidade, né? E percepção mais sutil das coisas que acontecem no nosso corpo. Perfeito, é isso, né? A gente vai se desconectando muito do corpo e das emoções. E eu acho que eles estão muito conectados, né? Porque as nossas emoções, elas são muito expressas no nosso corpo. Então, às vezes a gente não consegue ter clareza, a gente está muito preso no mental, né? Nos discursos mentais, e a gente esquece de observar o que a gente sente e como isso reflete no nosso corpo, né? Então, eu percebo muito, assim, o pessoal mais velho da minha família, o quanto que tô com dor aqui, remédio, remédio, remédio. E aí você vai vendo que a dor não melhora, não avança, né, naquela cura, porque é um fator externo, né, um remédio, um médico, um exame, para resolver uma questão que vem muito mais arraigada, de uma raiz muito mais profunda, de um outro lugar, né? Então eu acho que a nossa geração está começando a perceber que só o remédio, só as questões externas não estão funcionando, né? E a gente foi perdendo esse poder, né, de observação e de autocura, de autotransformação, né? Mas me diz uma coisa para quem não sabe em casa e também uma explicação mais de todo o contexto, o que é exatamente, né, o Ayurveda? Qual que é a filosofia do Ayurveda? A Ayurveda é a ciência da vida, né? É muito interessante, eu estou estudando a Ayurveda, e à medida que a gente estuda a Ayurveda, a gente adquire um processo de autoconhecimento muito grande, de tudo, desde a criação do universo até surgir a consciência, os elementos e formar tudo o que há. Então, a partir de Ayurveda, a gente consegue ter uma perspectiva bem ampla, né? Da qual eu ainda estou engatilhando, como várias coisas na vida, né? Nessa questão que você trouxe, né, que é bem importante de pontuar, a questão dos medicamentos, né, alopáticos, que a gente trabalha muito no Ocidente.
Se você está com dor, por exemplo, uma medicação, ele vai bloquear, né, receptores de percepção da dor, por exemplo. Então, é um processo que daqui a pouco o remédio vai parar o efeito, mas não vai causar, não vai tratar a causa da dor. Vai apenas maquiar o sintoma para que você possa seguir, né? E com isso, efeitos colaterais que o seu corpo vai ter que lidar depois. E quanto mais você se acostuma a isso, você fica dependente, né? E fica acostumado com aquelas substâncias, tem que ir aumentando doses. A Ayurveda trabalha no sentido preventivo da vida, em todos os sentidos, e da sua máxima expressão e a sua máxima potência. Então, eu busco ter práticas com o meu corpo que vão evitar que eu fique doente. Por exemplo, comer carne, que é um grande tabu. O nosso trato digestivo, né, ele é bastante comprido, né? Ele tem cerca de 12 metros de comprimento, né? Se você vê de outros carnívoros animais, é bem menor esse trato, né? Então a comida ela vai ficar ali por um tempo dentro do nosso organismo e a carne em si ela vai putreficar, vai gerar bastante toxina e toxina vai gerar inflamação, pode gerar problemas cardiovasculares, pode gerar câncer, né? Então, no momento em que, segundo a Ayurveda, a gente busca saber qual é a alimentação adequada para a gente, porque isso depende de cada pessoa. Não é um processo que você fala, tô com dor de cabeça, vai fazer aquilo. Você precisa entender qual é o biotipo dessa pessoa, né? Qual é a prática dessa pessoa. Então, cada pessoa ela vai responder melhor ou pior a determinado tipo de clima, né? Se você está no inverno, se você está no verão, o local que você está, como é que ele é, se está frio, se está quente. Isso vai poder, né, trazer benefícios ou adversidades para essa pessoa. Então, quando a gente entra em um processo já de adoecimento, o Ayurveda ele vai buscar fazer a desintoxicação do corpo antes de pensar em trazer a medicação natural. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na sua capacidade de absorção. Não adianta você tomar uma medicação ou passar por algum tratamento que você vai ingerir algumas ervas e coisas, se você não tem um potencial, né, de absorção bom. Então a gente primeiro precisa limpar esse organismo para que ele possa absorver o máximo possível da medicação, né, do tratamento que a gente vai ministrar. Então a Ayurveda é sempre nesse sentido de deixar o corpo mais puro possível para aquele tipo de pessoa, né, para o que ela está precisando, para que a gente possa tratar ou prevenir, né, da forma mais adequada. Então, o grande problema nessa questão da medicação alopática que a gente vê no acidente é a questão do imediatismo. A gente quer resolver o problema agora. Me dê uma pílulazinha, né, que eu quero resolver agora esse problema. Mas alguns problemas vai exigir dedicação da gente, reeducação de hábitos alimentares, né, da sua rotina diária, ou dinacharya, que no Ayurveda a gente chama. São práticazinhas que se você fizer, por exemplo, que a galera conhece muito da Ayurveda, a questão de raspar a língua. Uhum. Vou acordar, vou raspar a língua. Para que você raspa a língua? Não sei. Diz que é bom. Mas se você pensa, na Ayurveda a gente trabalha com 3 princípios quando a gente vai identificar o biotipo de uma pessoa, né? Essa interação dos doshas, que é Vata, Pitta e Kapha, né? Quando a gente está dormindo, o nosso Kapha, ele começa a aumentar. O Kapha é o fator denso, pesado, né? Quando a gente dorme, o nosso organismo fica mais lento, nosso fogo digestivo diminui, a gente fica deitado durante bastante tempo. Começa a se acumular muco, líquidos, Kapha, começa a aumentar a Kapha. Quando a gente acorda, a gente está com esse Kapha agravado, né? Por isso que a gente é letárgico para levantar da cama muitas vezes, né? Se tiver um friozinho, então, né? A gente acorda com remela no olho, às vezes com catarro no nariz, né? Com muco. E isso porque você passou a noite acumulando Kapha. Por que você raspa a língua? Ao raspar a língua, você já vai tirar essa borra, né, esse muco que já fica na língua e vai ativar já, através da língua, que é o que é a sua primeira parte digestiva, né, do seu organismo, já vai ativar esse fogo digestivo, já vai ativar o Agni, o que seria o Pitta, né? Então já vai ajudar esse organismo no processo de metabolização. Então você acorda, raspou a língua,
Tem mais algumas práticazinhas para fazer, beber uma aguinha morna já para ativar esse fogo interno também, para secar esse muco e tirando, sabe? Então, algumas práticas que a gente consegue colocar no nosso dia, a depender de cada pessoa, né? Cada pessoa vai utilizar um certo tipo de óleo, um óleo mais quente ou um óleo mais frio para poder olear. Eu, por exemplo, eu sou Pitta Vata. Tenho bastante fogo e ar. Para eu ter um problema com ressecamento, é fácil. Pele ressecada, sabe? Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, nossa, sofri. Clima frio e seco quando eu cheguei, né? Que é a característica do inverno. E Vata, ele por si só, é frio e seco. Então, iguais se agravam, opostos se equilibram. Então, se eu chego em um clima que está frio e seco e eu já tenho um Vata elevado, que é frio e seco, meu Vata vai agravar. Minha boca toda estoura, né? A mucosa do meu nariz, se eu vacilar, sangra. Pensamento fica muito agitado, o que é ar, né? É tudo aquela coisa etérica. Pensamento agitado, você começa a perceber um nível de ansiedade maior. Então, são coisinhas que, quando você percebe também, você está conectado com o seu corpo e indo atrás de conhecimento, né? Você começa, tô sentindo isso, tô vendo que minha pele tá assim. Você começa a tomar algumas atitudes que vai revertendo esse processo, né? E que são muito mais saudáveis do que você tomar uma pílulazinha, né? Um remedinho e não tem esses efeitos colaterais. Então você vai gerando mudanças que vai continuar com você ao longo da sua vida, né? E nos próximos episódios que possam vir a acontecer, você vai estar mais fortalecido. E é tudo muito baseado no autoconhecimento, né? Isso que eu acho muito genial, assim, porque a gente também tá muito acostumado com teorias prontas que encaixem para todo mundo. Medite todos os dias de manhã e vá fazer uma corrida, e da corrida vai se alimentar de alface, cebola e ovo, sei lá. Então vai tudo muito padronizado, né? E eu acho que a Ayurveda traz muito essa visão ampla de conhecimento do corpo físico, mental e emocional, e aí você consegue dar uma manipulada pra, tipo, eu sou assim, pra mim, eu tenho que equilibrar assim, 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 e você vai gerando autonomia sobre você, né? Você vai tendo mais força e potência, entendendo que você consegue, eu preciso de mais óleo, eu preciso de mais água, eu preciso raspar mais a língua, sei lá. Mas você vai ganhando o que te fortalece, o que vai te levar para o potencial máximo, tendo o trabalho de se conhecer e de ter as ações necessárias para você atingir o potencial máximo, né? Porque o que eu percebo muito nesse lugar do remédio, das fórmulas prontas, é que elas dão uma facilidade falsa de, você toma um remédio passadouro, que é uma ilusão, né, ainda no mundo de Maia, mais uma, né, de tipo, resolver o problema, e dali a pouco você vai entrar em conflito com os efeitos colaterais, a questão não foi resolvida, você só vai postergar aquele problema e ele vai ficar maior, né? E a gente esquece do nosso poder de transformação e esquece que todo conflito e toda situação desafiadora, ela vem necessariamente para a transformação, para essa autonomia, para esse autoconhecimento, né? Então eu acho muito lindo, assim, eu sou uma apaixonada da cultura indiana no geral, de várias vertentes, assim, das culturas ancestrais, mas todas elas trazem pra gente essa autonomia de transformação, esse poder pessoal, né? Que eu acho que o nosso grande agravamento social atual é essa questão da gente não ter autonomia, da gente não se empoderar do nosso poder, né? É aquela frase clássica, né? Conheça a ti mesmo e o conhecimento vos libertará. Então, você assume realmente uma liberdade, você encontra uma liberdade quando você conhece sobre seus processos, né? Desde seus processos físicos, como suas tendências de personalidade, suas tendências a entrar em relacionamentos, né? Várias coisas que a gente vê hoje e a gente tende a comentar mais, né? E no processo que eu venho trazendo isso, né? Nessa busca do Ayurveda, eu buscando agregar isso com a psicologia, né? No Ayurveda, a gente trabalha esses aspectos mentais tratando nas gunas, né? Que a gente chama de Ayurveda. Gunas. Que a gente vai falar sobre sattva, rajas e tamas. Tamas, aquilo que é inerte, estático, né? Rajas é o movimento. E sattva é aquilo que é a harmonia, né?
Então, essas são as qualidades ayurvédicas da mente. Então, nós temos alimentos sáttvicos, temos alimentos rajásicos, temos alimentos tamásicos, temos situações também, né, com essas características, pessoas com essas características, né? Então, a partir disso, a gente começa a pensar a mente, que o yoga, a Ayurveda vai falar de 5 estágios da mente, que são os kosas, né? Então, desde o mais denso ao mais sutil. No mais denso, nessa mente, a gente vive ali vibrando meio que cérebro reptiliano, instintos, né? E a gente percebe as pessoas que vibram nessa mente mais densa, né? São pessoas que estão a todo momento tentando se beneficiar, usar os espaços à sua volta para benefício próprio, que só pensam em sexo, em comer e dormir, por exemplo, que são coisas mais instintivas, né? Comer, dormir, se abrigar, reproduzir. E pessoas, quando vão entrando em camadas da mente mais sutis, a gente começa a ter pensamentos e atitudes mais virtuosas, né? E que é o princípio, né, da vida. E o Ayurveda ele vai falar de Dharma, Dharma como sendo um grupo de condutas e valores, né, que são essenciais para o ser humano, porque o que o ser humano vai buscar, né, a Ayurveda, Yoga, ele vai falar que a gente busca sempre 4 coisas na vida: prosperidade, prazer, valores e liberação. Tudo que a gente busca na vida vai estar em volta dessas 4 questões, né? E o Dharma é esse conjunto de princípios e valores que, claro, a depender de cada cultura, de cada pessoa, vão ser diferentes, mas que precisam ser estruturados, que, querendo ou não, talvez você não perceba ainda, mas a sua busca interna é por prosperidade, prazer, valores e liberação, né? Porque através disso a gente consegue reconhecer, aí sim a gente consegue de fato reconhecer a nossa plenitude em essência, esse ser pleno que foi construído a partir dessa busca, né? Então, a Ayurveda ela vai tratar nesse aspecto muito amplo da vida, por isso que é o conhecimento da vida. E é uma caminhada muito longa, né? Eu estou agora terminando um curso de formação bem legal de 2 anos, e agora eu estou começando, né, a começar a compreender a Ayurveda de fato, aos pouquinhos, né? Então, é um processo de um laboratório mesmo, né? À medida, a vida vai sendo esse laboratório no momento que você se coloca a perceber e fazer mudanças. Porque eu acho que você estuda a teoria, mas só na prática que integra, né? Que você fala, ah, era aquilo, Sim. né? Agora faz sentido. O conhecimento só pelo conhecimento é apenas teoria. O conhecimento com a experiência prática se torna sabedoria. Sim, Ah, eu quero muito estudar, assim, porque eu já fiz, né, consultas, enfim, várias coisas dentro do Ayurveda, mas nunca estudei mesmo, sabe? E eu acho que ele traz muita ferramenta profunda, assim, de conhecimento mesmo, e o pouco que eu sei já me ajuda muito, sabe? Então, eu tenho muita vontade de aprofundar. Principalmente nessa questão física, né, do corpo, de alimentos e tudo mais, assim, tenho sentido muito forte esse chamado. E uma outra coisa que você falou, né, que eu acho que tem tudo a ver pra gente trazer, é sobre o yoga tântrico, né, tantra yoga. E também um pouco a desmistificação desse lugar sexual, da massagem e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é, qual que é a base, né, e a diferença do Tantra Yoga para os outros yogas. Olha, o Tantra, no sentido primordial da palavra, né, vem do deus Shiva, que é o deus da transformação. É aquele que destrói para construir algo novo, né? É o que a gente chama o pai do yoga, Shiva. E eu me formei em Tantra Yoga pela escola Nanda Marga, aqui de São Paulo, né, que é uma escola de monges e monjas que trabalham com serviço social e desenvolvimento pessoal. Então, parte daquele princípio de que não adianta eu me isolar nas montanhas e buscar iluminação, né? Eu preciso agir socialmente, né, para gerar transformação no mundo à minha volta, para que esse mundo à minha volta contribua para o meu desenvolvimento. Como você falou, eu quero muito conhecer mais essa coisa da alimentação, do corpo. É difícil no Ocidente, porque a todo momento à nossa volta é uma cultura que nos induz ao fast food, a comer rápido, né, a não ter consciência no que você está comendo,
tira você de você mesmo. E uma coisa que eu acho louco, assim, né? Principalmente a mulher tem uma pressão física muito grande, né? Do ser magra, do ser gostosa, né? Outro dia uma pessoa falou pra mim, assim, próxima. Ah, mas eu acho fulana... ela é bonita de rosto, né? Mas ela tem barriga. Então, assim, é curioso como que o corpo define a sua beleza, né? Muito além do rosto, assim. E essa pressão social dentro do universo feminino é muito grande. É uma pressão que gera bulimia, gera anorexia, gera distorção de imagem, né? E eu tô fazendo um trabalho de corpo físico com uma pessoa que é uma terapeuta, que ela tá muito embasada na Ayurveda e tudo mais. E é muito interessante que ela tava falando, ela atende mais de 1.000 pessoas, né? Ela fala, não tem praticamente uma pessoa, principalmente das mulheres, que não tenha distorção de imagem. É muito magra e acha que é muito gorda e acha que é magra. Sabe assim, distorção de imagem, porque é tão conflituoso esse campo social, né? E o quanto fica nesse lugar do externo, sem se conectar com esse lugar do interno. Então, muitas vezes eu lembro que eu falava assim, cara, eu vou me matar na academia pra ficar gostosa pro outro, sabe? Não, eu não via sentido na minha cabeça isso, né? E é interessante que quando você... Pra mim, agora que eu tenho entrado em contato, ontem eu fiz aula de Kundalini Yoga, que você vai pelo corpo, atinge estados, né, alterados de consciência. Quando você faz trabalhos em que você percebe a potência do seu corpo de um lugar muito mais profundo do que o estético. O estético é um resultado de você estar no seu potencial máximo de bem com você mesmo, né? E aí eu falei, caramba, agora faz sentido pra mim cuidar do meu corpo, sabe? Agora faz sentido estar num potencial máximo pra atingir esses estados, pra algo muito mais profundo do que tá esteticamente agradável pro olho de outra pessoa, sabe? E eu digo mais, você atingindo isso, você vai ser muito mais bonita do que a gostosona do corpo que tiver do seu lado. Porque aquilo que a gente estava falando, nosso campo também está aqui, nossos corpos estão aqui. Então, se eu tenho isso bem harmonizado, ao chegar próximo, né, a pessoa vai sentir. Você chega próximo de um homem santo, por exemplo, você vai sentir aquela energia maravilhosa, acolhedora, bela. Né? O harmônico é belo, né? E essa é uma grande questão, né? A indústria de cosméticos e beleza é bem forte. E isso traz desde toda essa cultura patriarcal, machista, né? Da mulher sempre estar à disposição daquela beleza ocidental que a gente cria, Objetificada também. Objetificada. E isso dentro do CID, das psicopatologias, né? São as doenças somatomorfes, né? Anorexia, ficar fazendo muitas cirurgias, a pessoa perde realmente a percepção do corpo dela. E o quão destoante, muitas vezes, ela está indo de um corpo humano. A gente vê pessoas que fazem coisas com o corpo que já passa a ser uma psicopatologia, né? E isso é categorizado também dentro das doenças e dos transtornos, né? E como que é essa influência do social, né? Então, acho que o nosso grande trabalho, né, enquanto pessoas que trabalham com cura, né? Cura, eu digo, é esse sentido que envolve a alma também, né? Que envolve uma mudança de consciência. É justamente combater essa noção do Ocidente, né? De que o externo, né? O corpo que é visível é o que a gente precisa ali estar dando valor, né? E olhar mais para dentro, porque essas reformas internas vai interferir no brilho da sua pele, no brilho do seu olhar, na amplitude do seu sorriso, né? Na sua capacidade de gerar empatia nas pessoas. Então, e quando a gente começa a caminhar esse caminho, não é ninguém que vai te dizer não. Você vai perceber que isso acontece. E, inevitavelmente, você vai deixar coisas para trás que não fazem mais sentido. E aí que está a grande questão. Se a pessoa ela vai querer fazer a mudança ou não. Porque não tem como as pessoas não serem tocadas pela verdade. A verdade, quando ela chega, ela é absoluta. Ela chega, ela vai mostrar para você. É isso. Um insight. Exatamente isso, né? Então, quando você começa, por exemplo, você vai lá fazer uma sessão comigo. Eu digo que o meu objetivo é levar a pessoa para um espaço de paz. Então a gente faz a massagem, faz o reiki, eu toco flauta, trago um pouco do sound healing, para levar essa pessoa para uma experiência de paz, de ela desconectar da mente, da identidade, das interpretações que ela tem sobre ela mesma e simplesmente viver somente o presente, a experiência do que está acontecendo, aquele turbilhão de coisas no corpo dela.
E porque eu acredito que nesse espaço de paz e quietude a gente consegue reconhecer tudo isso, que são as maiores belezas que a gente tem, né? O nosso grande mestre Jesus, ele fala: juntai os teus tesouros onde nenhum ladrão possa roubar, nem as traças possam corroer. Então, quando você acumula essa riqueza interna e você sabe como acessá-la, né? Que é isso que eu costumo falar, o processo terapêutico é esse. Você vem uma vez, você vai acessar esse espaço de paz. Você vai saber que isso existe aí. Você vai perceber o quanto você está distante disso no seu dia a dia. E quanto mais você vem e acessa isso, quanto mais você acessa esse espaço, menos distante você quer estar dele. E você percebe no seu dia a dia os momentos que você se distancia. Então, quanto mais você vai ou fazer sessão de massagem, ou fazer uma prática de yoga, fazer uma meditação, acessar esses espaços de quietude, onde a gente acessa a nossa mente mais elevada, mais sutil, onde a gente vai reduzir índices hormonais estressores no nosso organismo, né? Vai estimular a nossa sensopercepção. Quanto mais a gente acessa esse espaço, mais ele se torna uma constante em nossa vida, né? Então, eu acho que o trabalho nosso, desses servidores da cura, né, que trabalham com essas práticas integrativas, é mostrar isso para as pessoas, né? Fazer com que elas saibam que existe um espaço dentro delas mesmas, onde elas podem ter autonomia sobre o seu próprio processo, né? Sim. E à medida que você vai conhecendo, você vai se tornando o protagonista, né, das suas ações no mundo. Sim. Nossa, é perfeito, assim, é um processo de formiguinha, né? Acho que pro resto da vida, mas ele é muito gratificante, né? Porque a gente vai vendo todas as recompensas que a gente tem, né? Ontem mesmo a minha avó falou: ai, você tem muita sorte. Aí eu falei: cara, eu não acredito muito em sorte, porque eu acho que quando você se coloca na vida aberta a servir o próximo e servir de coração mesmo, sem esperar nada em troca e entendendo que a gente é um canal, uma ferramenta, né? Quando você se abre para os desafios, como assim, quando a sensação que eu tenho é que quando você faz sua lição de casa, sabe? Uhum, A sim. vida flui. E nesse Uhum, fluir os presentes chegam, e esses presentes não são sorte, são resultados da lição de casa bem feita, sabe? perfeito. Isso a gente chama de karma. Então eu acho que às vezes as pessoas tendem a simplificar, ver o outro se dando bem em alguma coisa e falar, ah, que sortudo ele, né? E eu acho que dentro, lógico que existe o trabalho árduo, a relação do fazer na matéria que é essencial, estamos encarnados, mas eu acho que a sorte vem de um coração puro, né? De uma coisa assim, de uma dedicação real, de coração aberto, de olhar para os desafios, de ver as coisas que acontecem, de entrega, de devoção, Uhum, de soltar, de não controlar, de fazer a lição de casa. Tô vendo que tô controlando, tô vendo que tô apegado, tô vendo que tô sim. bravo, tô vendo que tô irritado. O que eu vou fazer com isso, né? Como que eu vou transformar isso? E entender que a nossa única missão aqui é ir transformando esses desafios. E eu acho que socialmente a gente vai sendo condicionado a passar pelo obstáculo e não mergulhar no obstáculo, Uhum, né? E na hora que a gente passa pelo obstáculo, ignorando, ele vai ficando cada vez maior. E aí vai ficando sim, mais truncado, mais bloqueado, com menos sorte, né? sim. Quando a gente mergulha no obstáculo e fala assim, tá, me mostra o que eu preciso fazer, e a gente faz, né? Precisa ser menos orgulhoso, tá? Então vou, nessa situação, vou tentar ser um pouco. A gente provavelmente não vai ser na primeira que você vai deixar de ser orgulhoso, rancoroso, ou todas as coisas que todos os seres têm algum nível de algo desafiador e denso, né? Mas quando a gente vai fazendo essa lição de casa, eu sinto que os caminhos vão abrindo, vão Sim. fluindo, né? As coisas vão ficando leves. E aí os presentes vão chegando também, né? Uhum, E aí eu acho que chega num nível um dia, quem sabe, do Yogananda, né? Que assim, acontecem milagres, né? O sim, tempo todo, sim. né? Então eu acho que a gente tem um campo de possibilidade desses milagres constantes, Com certeza, né? né? É bem aquilo que a gente estava falando dos 4 princípios que a gente busca fazer na vida: prosperidade, prazer, as virtudes, né, e a liberação. Então a gente busca isso, e com virtudes a gente alcança essa liberação, né? A sorte, eu vou muito por aí também. Eu falo, não é sorte, né? Quando a gente conhece a lei do karma, né, a lei de ação e retorno das ações, né, a gente percebe que a vida que você tem, a família que você nasce, a localidade que você nasce,
né? Tudo isso não foi aleatório, não é um sistema de sorte. Nada no universo é um sistema de sorte. A tal estrela não está naquele local por sorte. Não existe. Existe uma matrix, né? Linhas universais que regem tudo e todo o sistema. Não é à toa que a gente consegue prever como vai estar o sistema solar, por exemplo. E nesse sentido, a gente vê que coisas que eu fiz em outras vidas podem estar refletindo nessa vida daqui agora. E quanto mais eu tô nessa busca de autodesenvolvimento, né, de desenvolver o meu ser no sentido virtuoso, né, no sentido de contribuir para o mundo à minha volta e manter-me bem, né, as coisas passam a fluir, passam a acontecer, as sincronicidades da vida passam a acontecer. Eu, por exemplo, durante um momento da minha vida, enquanto eu cursava a psicologia, eu resolvi ir embora. Eu não aguentava mais a cidade, o mundo, né? Para mim, desde muito novo, foi muito difícil ver o mundo como ele é e estar nele, né? E eu, muito jovem, falei, não é isso. Depois de muitas idas para Chapada Diamantina, na Bahia, e feito muitas trilhas e cachoeiras, né? Saindo da cidade grande de Salvador, Bahia. Eu falei, cara, não acredito nessa vida de eu ter que estar ali de segunda a sexta preso em uma faculdade para receber instruções de professores que nem sabem muito o que estão falando, um ou outro são muito bons, sabe? Enquanto tem um curso em algum lugar do mundo que eu poderia estar fazendo e não posso ir. E eu tive uma grande escuta interna que já me incomodava há algum tempo. E eu aceitando aquele cômodo e tipo, jogando o problema para lá. E vamos indo, né? Não mergulhando de fato no que eu vinha sentindo. Até que eu tive uma das decisões mais corajosas da minha vida, que foi falar, não quero isso. Fui escondido, trancar minha faculdade para avisar depois a minha família que eu tava indo ser hippie, que eu tava indo sair por aí viajando de carona em caminhão, indo em comunidades alternativas, viver permacultura, viver com a natureza, porque eu não acreditava mais nesse mundo. E precisei de muita coragem. Nossa, como foi difícil. E hoje eu recebo pessoas diariamente inconformadas com a vida que levam, né? E eu tentando estimular a coragem de fazer mudanças. A minha mudança que eu precisei fazer naquele momento foi essa, foi o que vibrou comigo. E eu acreditei naquilo. E aquilo me levou às experiências mais significativas que eu tive na vida, né? Esse flow, me permitir seguir o flow, né, me colocou nas situações mais incríveis, de tipo, conhecer uma pessoa aqui agora, vamos viajar para outro estado, não sei o que, tem uma casa, bora, vamos lá, isso tá legal, funciona, vamos lá. E nesse caminho é que eu fui conhecendo essas práticas integrativas, e depois de processos xamânicos tal, e cursos, algumas vivências, eu decidi voltar para poder fazer com um processo mais consciente o que eu queria de fato. Aí fui terminar a faculdade, enquanto terminava fui fazendo os cursos na área que eu sabia que eu podia sair por aí viajando. Hoje eu vivo uma vida viajante, né? Levando o meu trabalho com o que para mim era interessante, que esse processo de autodesenvolvimento, né? De combater o sofrimento, né? Seja estando aqui hoje falando sobre isso, ou seja com ferramentas terapêuticas, ativamente trabalhando com uma pessoa, inspirando pessoas através das redes sociais, qualquer coisa que seja, né? Mas falei, não, eu vou fazer esse negócio direito, né? Porque, antes de tudo, é o retorno que eu quero, né? O compromisso que eu sinto que eu tenho com a minha família, né? Que sempre foi muito maravilhosa para mim. E esse retorno se deu a partir disso, né? Então, eu escutei essa vozinha que ficava lá dentro, né? Me incomodando e falando, vai, vai. E a vida que eu levo hoje, simplesmente, não foi sorte, né? Foi uma escuta interna ativa, de qualidade, que eu coloquei, né? Tem uma frase que eu me identifico muito, que diz que Deus não escolhe as pessoas, ele prepara os escolhidos, né? Então, nesse sentido, eu acredito que quando a gente se permite e se abre, né, o universo, as leis universais vão estar nos encaminhando para o caminho que a gente consegue expressar a nossa maior potência, né? Não adianta você ficar no emprego travado, que não lhe deixa ascender, que sabe que você não está sentindo que é por aí, você adora trabalhar com arte,
Mas você fala, não, mas isso não vai me pagar. Não, mas e o dinheiro que eu ganho aqui, como é que vai ser? Essas crenças limitantes te bloqueiam, te impedem realmente de ir atrás do que está reservado para você. E o mais louco, eu sou artista, trabalho com desbloqueio criativo, eu acredito muito que essas crenças são os nossos maiores bloqueadores e o quanto que a gente tem medo de enfrentar, né, essa vozinha interna por medos dessas crenças, mas eu acho que quando a gente entende a nossa capacidade de transformação, a gente entende que isso nada mais é do que uma crença. Ela é simples, ela é leve, ela é facilmente transmutável, né? E quando a gente tem essa fé e essa devoção de entender que quando a gente segue essa voz do coração, os caminhos se abrem, né? Quase aquele negócio, você põe o pé e o chão vem. As coisas acontecem, né? Então, hoje em dia, eu dou aula de aquarela com meditação, de desbloqueio criativo, e eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu nunca imaginei, né, que eu fosse fazer isso. E muitas vezes a gente quer ter uma segurança do que a gente vai vir a fazer, né? Mas eu acho que a vida, ela vai te moldando, ela vai criando o caminho à medida que você dá o passo mesmo. Que você vira e fala, que sinto de fazer arte, então vai fazer um curso, então vai começar, né? A gente também quer uma coisa meio pronta e o que vai dar certo, o que vai ser, né? E eu acho que a vida são micro experiências que vão moldando e construindo, né? E aí você olha pra trás, aí você fala, agora eu entendi aquilo outro. Então a gente tem um pouco essa ansiedade de ter um resultado final, né? Assim, vou chegar ali, que caminho eu preciso percorrer? E eu acho que não é bem assim, a vida vai te moldando e a gente também precisa ter um certo jogo de cintura para ir permitindo os novos lugares que a vida te coloca. Total, né? Com certeza. Porque acho que às vezes a gente quer, tipo, uma resposta pronta e não existe, né? Sim. O mais interessante de tudo isso é o caminho. Isso. Não é onde você vai chegar, mas é a caminhada, né? Então, se você vai iniciar algo novo, o que você vai aprender durante o processo de desenvolver esse algo novo é o mais valioso da vida, né? E para esses processos de mudança, né, é preciso desapego. Desapego é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter. E desapego vem de humildade, né? Então, estar desapegado das expectativas da sua família, da sociedade, né? Dessas crenças. Das suas próprias crenças, né? Então, no momento que você desapega da própria questão de que esse corpo sou eu, né? De entender que isso aqui é um lapso de vida, é muito rápido para a vida do espírito, né? Eu não sou um ser carnal vivendo experiências espirituais, eu sou um ser espiritual vivendo a experiência terrena. Ou seja, tudo isso vai por água abaixo, né? Todas essas coisinhas vão por água abaixo, porque não importa o objeto, o que importa é o significado dele, né? Sim. Então, quando você vai construir essa caminhada, os passos que você dá, seja coisas mínimas no seu dia, né? Mas a forma como aquilo se dá é que é o mais valioso da vida, né? É a intenção que está por trás, né? Você fala, pô, tô morrendo de medo de fazer isso, mas eu vou fazer. Só essa sua atitude de tipo transgredir algo que seria um bloqueio muito grande, isso lhe dá uma potência para tantas outras coisas na vida. Eu tenho uma experiência que eu vivi. Confiança, né? Confiança. Tem uma experiência que eu vivi de desapego que foi muito interessante dentro desse meu estudo das práticas xamânicas, chamado Busqueira de la Visión, que é um processo xamânico mexicano que eu fiz com um mexicano, que a gente fica 4 dias e 4 noites sem comer nada, sem beber nada e sem sair do lugar, sozinho, na mata. Você Sai no 5º dia. Foi uma comunidade em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Um encontro do Rainbow Family. Com um xamã chamado Oscar Tinarreiro. A gente faz temascal, a gente fez 365 bolsinhas com tabaco, para deixar em volta, fazer um círculo, né? Que o tabaco é a proteção no xamanismo. Então, 7 estacas, cada uma com a cor do arco-íris. Fizemos o temascal e saiu cada um para a mata, para o local que vocês anteriormente já tinham escolhido. Você finca 7 estacas no chão, fica no meio e passa o barbante com tabaco em volta. E não sai dali. Por 4 dias e 4 noites, só no 5º dia você sai, sem água, sem comida, sem nada, né? Ao relento total. E pode... Sem livro, sem nada. E pode dormir, não? Dormir, sim. Você vai dormir.
Inclusive era o que você fazia, tipo, eu ia dormir 7 horas da noite quando o dia caía, né? E acordava 50, 300 vezes durante a noite. E toda vez que eu acordava era, caramba, tô aqui sozinho, era como se eu estivesse em um outro local, né? Essa foi a minha visão. Teve algo muito específico. Muitas pessoas podem ver seres imateriais à sua frente. Minha questão foi sempre em sonho, durante esse tempo, né? Então ali eu percebi, por exemplo, com a comida foi mais tranquilo, mas a água foi bem desafiador, no sentido de que quando eu estava ali e eu pensava na água, pensava, tô com sede. Aí pensava aquela águazinha descendo, hidratando, minha boca ficava branca na hora, secava tudo, meu corpo reagia à sede. No momento que eu entendia, eu não tenho água e não vou ter água pelos próximos dias, simplesmente o meu corpo entendia a mensagem e ficava bem. Eu não ficava ansioso, minha boca não ficava branca e ressecada com sede, entende? Porque eu desapegava daquilo que eu sabia que eu não ia ter. Não adianta eu ficar sofrendo querendo água se eu não vou ter água por esse tempo. É como se eu mandasse um comando pro meu cérebro e falasse, ó, você vai continuar, né, sem água e sem comida por mais algum tempo. Vamos junto passar por isso aqui, né? Então, é realmente abrir mão de algo que você já sabe que você não vai ter. Isso facilita muito a sua vida, né? Então, esse processo de desapego, depois eu falo. Tem uma música na Bahia que fala assim: para me derrubar vai dar muito trabalho. Pode balançar e empurrar que eu não caio. Então, depois que você passa por processos assim, isso ganha uma potência em tantos aspectos na sua vida, né? Por Você exemplo, aprende o seu mecanismo, né? muito. É o seu Aprende sobre manual. você mesmo. É. Eu, agora, no começo do ano, estava falando para você, sofri um acidente muito grave na estrada, na BR, cochilei no volante e bati de frente numa carreta. E um processo super desafiador. Eu que sou super conectado ao corpo, ao trabalho, tive que ficar completamente parado durante um tempo. Ainda estou me recuperando, né? Não consigo praticar diversos esportes que Quais eu foram costumo. as consequências do acidente? Olha, eu tive um acidente, o painel bateu no joelho, eu tive várias lesões na minha perna, né? Meu fêmur saiu, tive uma fratura no quadril, no acetábulo, tive que refazer 2 ligamentos no joelho, o ligamento posterior e o canto lateral, e tô com uma lesão neurológica no nervo fibular superficial, que aos poucos vem voltando, né? O nervo tá íntegro, então tudo isso vem passando e assim, no momento em que eu estava na estrada, cochilei, não nem sabia no que eu tinha batido. No momento que eu acordei e o carro parou de girar, eu sabia que naquele momento eu precisava me desapegar de todos os meus planos. Que naquele momento estava começando uma história. O plano que eu tinha pro verão, não sei o que, esquece. Agora está começando e eu preciso aceitar isso. Então, naquele momento ali, eu precisei começar a cumprir as etapas do processo. Me desapegar de todas as minhas aspirações que eu queria fazer, porque agora o foco era aquilo. Então, se eu continuasse remoendo, poxa, eu ia viajar para tal lugar, eu ia fazer tal coisa, olha quanto sofrimento eu ia ficar remoendo dentro de mim. E não ia ter energia para focar no que precisava ter, né? Que era se curar. Com que era certeza. o mais importante ali, né? E adoecer ainda mais. E o meu processo não ia se dar como vem se dando, né? Então, isso eu falo de você agora, eu falo para você agora, vivenciando essa experiência, né? De quem já conseguiu gerar um certo entendimento e compreensão sobre isso, e que eu falo, caramba, eu tô orgulhoso de mim, da forma como eu venho passando por isso, sabe? De acolher e ver que eu tenho tantas coisas que eu posso estar realizando, tantas bênçãos que estavam em volta disso, ligados a tudo, né? Como eu estava tendo muita sorte, como mesmo com isso, eu estava tendo muita sorte de tudo, das pessoas que apareceram na hora, que me ajudaram, plano de saúde, seguro de carro, a família para dar suporte, sabe, tantas coisinhas que são só bênçãos, amigos que foram. Aí você percebe quem é um amigo que realmente se interessa, que se preocupa com você. Então são tantas bênçãos que eu tenho para olhar, por que eu vou ficar remoendo e achando que eu estou sendo injustiçado, por que isso aconteceu comigo, né? Mesmo que eu não consiga acessar a compreensão do porquê isso aconteceu comigo de fato, não importa, não preciso ficar remoendo esse pensamento. O que é que eu tenho para fazer daqui de agora em diante, né? Não importa se antes eu ganhava tal e agora para o emprego, não importa. O que eu vou fazer com essa condição que eu vou ter agora, né? E com isso a gente consegue, parafraseando o Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor possível na condição que você tem, enquanto você não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Esse é um dos lemas da vida, assim. E para isso é preciso desapego.
do que você queria, seus interesses pessoais, né? E o que a sorte manda para você, né? O que é sua aspiração pessoal e o que é o seu desígnio de vida mesmo, né? O que é, a partir do momento que você conhece seus dons e potencialidades e virtudes, você vai saber onde você pode melhor aplicá-las, né? E se você vê que você está colocando sua energia e essas suas questões em um local que não está sendo bem recebido, né? Acredita, desapega disso e tipo, vai para um local onde você sabe que você vai conseguir atingir as pessoas, o ambiente, ou qualquer coisa que seja, com a sua máxima potência. Sim. E confiar, né? Por isso que eu acho que a experiência ela é tão importante, porque quando a gente faz esses pequenos saltos de enfrentamento, de coragem, a gente vai ganhando confiança. E é na experiência que a gente ganha, né? E aí a gente vai entendendo que quanto mais a gente transformar, mais a gente fizer a lição de casa, mais abençoado a gente vai ser, né? Então eu acho que precisa se pôr à prova, sair desse lugar de comodismo e começar a agir diferente, né? E ao mesmo tempo, tem aquela questão do equilíbrio, né? A gente saber, pô, cara, nessa vida não vai dar pra ser um Yogananda, sacou? Então, tipo assim, vamos devagarzinho, eu vou por partes, né? Eu vou entender quais são os meus limites, eu vou respeitar esses meus limites, mas eu vou caminhando, Isso, né? sem parar. Eu vou caminhando. É saber que, pô, várias vezes você vai meter o pé na jaca e tá tudo bem. O importante é que você esteja consciente sobre os processos que você está fazendo. E, pô, se eu tô em um determinado regime, eu fujo do regime, ok, mas nos próximos dias vamos fazer exercício, vamos correr atrás do prejuízo, né? Total. Porque senão também fica um peso muito grande pra gente carregar, né? De querer acertar em tudo, de querer Eu acho que sempre fazer o justo certo. pra mim a maior ferramenta é a gente aceitar nossa imperfeição, nossa humanidade, Sim. nossos defeitos, porque eu acho que a gente é impelido socialmente a estar sempre bem, perfeito, esteticamente bem, no sentido de não pode chorar, não pode rir, não pode brigar, tem que sempre estar num molde de perfeição ali. E eu acho que a gente vai acreditando que a gente é esse lugar perfeito, né? Então, quando a gente fica bravo, ofendido, briga, qualquer coisa que sai desse padrão, a gente se culpa, se pune, né? Como se a gente tivesse que ser perfeito. E aí, quando a gente faz esse processo de autopunição, a gente não tá lidando com a realidade de que a gente é imperfeito. E se a gente não lidar com a realidade de que todos somos imperfeitos, a gente não vai se transformar. Com né? certeza. Então eu sim. acho que o primeiro passo é a gente entender que somos defeituosos, né? Em muitos níveis. E ter tranquilidade em ser defeituoso, porque todos somos. E aí, quando a gente olha e fala assim, ah, tá bom, sou defeituoso. Hoje o defeito foi esse. Como que eu vou transformar? O que esse defeito tá me trazendo de resultado? Ah, tá me trazendo um resultado que eu não tô gostando. Não é sorte, não é liberação. É algo que tá ruim, tá me bloqueando. Então, vamos transformar isso. É a crença, é a atitude, é a minha ação. Transformei. Tá, então agora eu consigo ter autonomia para ir transformando isso. Mas enquanto eu não aceitar minha humanidade, meus defeitos, minhas sombras, a gente não consegue transformar, né? A gente não consegue acessar esse lugar de fluidez, de confiança, de presente, né? Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas é isso, assim, somos todos muito defeituosos. Sim. Para mim, eu acho que é o ponto principal da autocura, assim, porque a gente tem vergonha, né, E com isso é defeituoso. importante para a gente não estar gerando muita autocrítica sobre nós mesmos e principalmente para que a gente não possa estar julgando demais o outro. Exato. Porque às vezes o outro pode ter uma atitude com você, mas você não tem ideia do que aconteceu com ele uma hora atrás, né? De onde está vindo aquilo, né? Então, a comunicação não violenta é muito bom, né? Para que a gente possa falar, ó, isso que você está trazendo age de tal forma aqui, né? Se você fizesse diferente, seria melhor. Se não é o momento, tudo bem, né? Mas não julgar o outro e querer apedrejar o outro também pelas imperfeições deles, porque você também é imperfeito. Exatamente. E você não sabe o que está passando com o outro, você só tem acesso ao que está passando de fato dentro de você, né? À medida que você investiga esse olhar para dentro e a sua própria história, né? O que te trouxe até aqui. Então, se você vê que uma pessoa julga demais uma outra, tenha certeza que ela também é muito autocrítica com ela, nesse sentido de tentar não ser imperfeita, né? Ou imperfeito nesse sentido.
com certeza. Isso é um mártir viver com isso. É mesmo. E minha primeira experiência com a ayahuasca foi isso. Eu fiquei presa na minha mente, me criticando por 9 horas, conseguindo ver todas as minhas Sim. autocríticas. Eu fiquei destruída. Eu falei, meu Deus, eu sou o meu pior inimigo. Eu sou o meu pior isso. inimigo. Sim. E eu fiquei em choque, assim, o quanto parecia que tinha um chicote na minha mão, assim, sabe? Sim. E aí ali eu comecei a trabalhar com a minha psicóloga. Eu falei, não dá. Não tem E isso, condição. quem vem, você é o seu maior inimigo e a arma que você carrega para ferir a si mesmo é a sua mente. Porque se você consegue trabalhar o processo de desidentificação da mente, aquilo que a gente fala observador desapegado, né? É uma conquista, é um treino para chegar lá, sabe? Mas essa percepção é maravilhosa, porque a nossa mente realmente é quem vai nos gerar muito sofrimento de várias coisas que a gente pode entrar em contato nesse mundo, né? Um curso que eu fiz que foi para mim também assim e que eu falo para todo mundo, um curso mais significante que eu fiz na minha vida foi o Vipassana, que ensina. Tô louca pra ir. É demais, Ju. Você vai curtir. É. E assim, abriu inscrição na internet. É um segundo que esgota, em 3 né? minutos acabou para as mulheres. É muito. Como sempre, as mulheres buscam infinitamente mais processos de autoconhecimento e autocuidado, né, do que os homens. Por quê, Cal? Você como um homem, me conta, por quê? O que acontece? Olha, as mulheres têm essa energia mais yin, né? A energia mais feminina, a Shakti, a cuidadora, a que zela, a mais maternal. Isso é, de fato, da mulher. Então a mulher ela vai pensar em se cuidar, mas também essa coisa que a gente falou de sensibilizar o corpo, né? A mulher ela vai buscar também entrar em contato com coisas mais sensíveis, porque a mulher é mais perceptiva. A mulher consegue perceber mais as sutilidades do que o homem. Então, acho que ela vai buscar isso também. O homem, principalmente no Ocidente, a gente vê essa questão que a gente falou do patriarcado, do machismo. O homem tem que ser interessante, fala, o homem tem que ser viril. Mas viril vem da mesma etimologia da palavra de virtude. Uau. Que vem de Dharma. Então, seguir o Dharma é ser viril, é estar presente e com vitalidade para poder vem da mesma etimologia. Então, um homem viril deveria ser aquele homem virtuoso, não aquele grotesco que tipo não entra em contato com essas coisas mais sutis e tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, né? Eu só sei que quem tá ganhando sou eu nessa história, porque eu participo dos grupos, né? E para mim é assim uma riqueza enorme ver desde mulheres gestantes, doulas, né? Trazer tantas coisas assim em um ambiente acolhedor e terapêutico, onde você pode expressar suas vulnerabilidades sem ter julgamento e, ao contrário disso, ter acolhimento, né? Para conseguir atravessar essas coisas. Então, no Vipassana, né, que acaba muito rápido para as mulheres, a inscrição é completamente gratuito, né, filantrópico. Para quem não sabe, Vipassana é um retiro de 10 dias normalmente, É um retiro de 10 dias que ensina o Dhamma, que é a técnica que o Siddhartha utilizou para conseguir se iluminar, que o Buda utilizou. Ao ele se iluminar, ele teve 2 escolhas, ou ele simplesmente desmaterializaria o corpo dele e ia embora, ou ele iria ensinar o Dhamma para que o mundo também pudesse se beneficiar disso, e foi assim que ele fez, né? Então o Dhamma sempre foi ensinado como grandes imperadores chegavam para ele, cara, vou te pagar tanto para você me ensinar isso. Ele falou, não me pague, construa o templo para que eu possa ensinar para qualquer um que possa vir. E assim surgiu também o Centro Vipassana, que ensina o Dhamma para qualquer pessoa que queira chegar, né? Na época eu estava viajando de hippie, eu dei R$50 de contribuição, era muito que eu tinha, né? Tipo, vendia docinho na praia, coisas assim. E passei 10 dias dormindo muito bem, me alimentando muito bem e cerca de 10 a 12 horas de meditação por dia. Então, primeiro princípio, forte determinação. Você vai sentar com a coluna ereta, olhos fechados e não vai se mexer por todo o tempo da meditação. Bem desafiador. E aí a gente vai nesse primeiro processo treinando os 3 primeiros dias treinando o direcionamento da nossa atenção. A gente aprender a direcionar nossa atenção a um único ponto. Ainda mais nesse mundo contemporâneo, esse é o grande mal da humanidade hoje, por isso as doenças psicológicas e emocionais são tão intensas, a gente tem uma atenção muito oscilante. Estou conversando aqui, tocou ali, eu estou olhando, né? No yoga a gente chama
Dharana, manter a mente focada em um único ponto, e o princípio de Pratyahara, que é abster-se dos sentidos externos. Estou aqui, tipo, posso estar meditando na montanha gelada, eu vou conseguir controlar esse frio, coisas assim, os estímulos, né? Então a gente aprende anicca, que quer dizer equanimidade. Independente do que eu sinta, eu vou manter esse observador desapegado, né? Eu estou olhando para aquilo, mas não estou gerando julgamento, raciocínio sobre aquilo. Então isso vai tentar ganhar expressão, e como eu não vou alimentar isso com impressões minhas, eu estou apenas olhando, mas não estou colocando mais impressões nisso. Ele vai tentar se expressar, não vai encontrar alimento e vai se esgotar. Esse samkara, que é chamado, né, ele foi embora. E assim o Buda fez embaixo da árvore até eliminar todos os sankaras dele. E ensinar isso, né? E hoje a gente recebe esse ensinamento pelo Vipassana, que é forte, intenso, é muito tempo de meditação, você aprende a lidar com as dores do corpo, com a coceira, você tá aqui, tá coçando, você fala, vem aquela ansiedade, você fala, já deu, meu irmão, vou levantar e acabou pra mim, sabe? Minha Aquela amiga falou, agonia. eu fiquei 3 dias planejando a minha fuga do retiro. Pensando como é que eu ia Você fugir fica, daqui. né, você falando, já deu, meu irmão, acabou. E aí você continua respirando, anicca, equanimidade. Aí daqui a pouco você percebe que há um tempinho atrás você estava lutando com alguma coisa e simplesmente essa coisa desapareceu. Aí você fala, caramba. E você continua não gerando reflexão. É realmente você perceber como um filme passando, mas sem você gerar nenhuma interpretação sobre o filme. Você apenas vê o filme. E até que esse filme se acaba, né? E isso é o processo de eliminar os samskaras que ficam registrados no nosso corpo, tirar esses registros que são samskaras, são expressões mal resolvidas dessa vida, de outras vidas, né? Tem 3 tipos de sankaras, né? Então, você elimina isso dos seus corpos, que é aquilo que a gente está falando. Isso não está no corpo físico. Não tem como você pegar uma ciência, enfiar uma câmera e querer enxergar o sankara. Não tá. Isso está no seu corpo energético, no seu corpo espiritual, né? Então, quando você aprende a trabalhar esse desapego, a se desidentificar com essa noção, eu tenho que ser assim, eu tenho que me encaixar naquilo, de julgamento mesmo em si, mas aprende a dominar a sua mente, né? Não ser uma vítima da sua mente, mas sim utilizar ela da sua melhor potência possível. Não é também sair da mente, não é bem isso, né? Mas é você saber utilizar ela de uma forma eficiente e saudável para o seu desenvolvimento, né? Você sempre vai ter a opção de olhar para o sofrimento ou de olhar para algo que seja positivo. A escolha é sua. Onde você colocar a sua atenção, vai estar a sua existência. E as impressões que vai vir disso, vai vir de onde você está colocando a sua atenção. Então, essa é a chavinha da vida que faz tudo ficar, não digo mais fácil, mas digo mais suave. Total. Nossa, eu amei muito. Acho que a gente falou de assuntos muito importantes, muito profundos, assim. E eu amo esses assuntos, porque eu acho que traz muita clareza, muita informação. E eu acho que a mente ela é importante para isso, para trazer essas informações, que eu acho que a informação nova tem a capacidade também de transformar as nossas informações antigas, E né? o que é interessante, tudo isso que a gente fala, se alguém está entendendo o que a gente está falando, se isso chega em alguém, é porque isso já existe naquela pessoa. Total. É um relembrar, né? É um relembrar, né? Então, aquela pessoa que já consegue entender isso, ela já tem aquilo ali dentro. Ela só precisa desenvolver, aflorar. É aquela coisa que a gente fala. Não, bonitos são seus olhos. Bonita é a percepção que você está tendo, é porque já está aí, né? Se você vê algo belo, né? isso está aí, né? Então, cabe a gente se reempoderar dessas coisas que estão dentro da gente. E para isso, o processo de evolução é desconstruir. Desconstruir normas, conceitos, pensamentos que a gente tem, porque a gente está condicionado, a gente vem sendo condicionado a vida inteira, desde as primeiras impressões da primeira infância até hoje, a gente está sendo condicionado pelo mundo fora, né? Mas e o mundo dentro? Para a gente escutar, a gente precisa silenciar essa mente, né? Esse mundo que está fora. Maravilhoso, exatamente. Não acredito em uma transformação sem o silêncio, não acredito. E gratidão, quero te agradecer muito, amei, achei que foi muito profundo, amei mesmo, assim, achei que a gente tocou em pontos cruciais e espero que tenha ajudado vocês em casa.
E passando para avisar que temos workshops todos os sábados de aquarela e desbloqueio criativo através da meditação, temos curso online. No meu Instagram, @juvarela, tem um monte de tutorial e um monte de informação também para vocês acompanharem, então me sigam lá. E você, Cal, se alguém quiser fazer uma massagem, quiser marcar com você ou te seguir nas redes, como é que eles te acham? Quero agradecer primeiro também, Ju, pelo convite. Cheguei aqui falando pra ela, ó, eu vou fingir costume aqui, porque eu nunca vi no podcast, né? Meus amigos sempre falam, trocação de ideia, conversando, né? Fala, caramba, irmão, fala tudo de novo aí agora que eu vou gravar, entendeu? E eles falam, mano, você tem que falar mais, não sei o quê, e eu tô assim, desbloqueando. Eu antes falava muito, hoje me ocupo mais com outras coisas também, mas tô querendo reativar muito isso. Quem quiser acompanhar também ou saber mais sobre o meu trabalho, né, pode me seguir nas redes. É Prana Cura, Prana de energia vital, cura de cura, né? É Prana Cura, tem o site também, pranacura.com. E muito grato, estou muito feliz também. Acho que enquanto a gente fala, a gente se desenvolve também. Espero que possa ter contribuído para quem está assistindo também. Ah, que bom. Feliz demais. Gratidão, gratidão, Eudes. Um beijo aí para vocês em casa e até quarta-feira que vem, meio-dia. Fui.